Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Bora Sacudir o Mundo. Um podcast que ele nasceu com o intuito de trazer histórias inspiradoras para que vocês sejam melhores seres humanos, tá bom? Para que se inspirem e, quem sabe, empreendam, levem a sua vida para o próximo nível através do trabalho, como diria o Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho. E o Bora Sacudir o Mundo é um podcast que tem como oferecimento aqui, ó, a agência Trendly, que é a agência que cuida de mim, cuida da imagem desse cara aqui, ó, bonitão, cada vez melhor aí falando, trabalhando com a rede social. Um grande abraço aí aos meninos da Trendly. O empreendedorismo deles, assim, me fascina de ver os três jovens ali começando assim, como eu comecei a empresa com a idade parecida com a deles. Então, é muito bacana. E falamos aqui do Estúdio For You, que fica em Santana, um estúdio fantástico. Então, você quer gravar seu podcast, quer gravar seu curso, conteúdos maravilhosos? Então, fala com o For You que o Gabriel, ó, vai fazer um cupom de desconto. Gabriel, se ferrou, vai ter que se virar agora, meu irmão. E, na moral, hoje esse convidado aqui, ó, ele é fantástico. A pessoa do meu convívio, da minha família, um cara que eu amo verdadeiramente. Olha o currículo desse atleta, hein? Vê se tá bom de açúcar. Ele é paulistano. É nascido e criado, ó, na freguesia do Ó. Ele é filho da Inês e do Renê. Ele é esposo da Dani e pai da fofura Vicky. Essa menina é uma resenha, pai. Se liga nessa menina aí. Ele é formado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, a minha faculdade, tá bom? E ele tem MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Ó, na moral, só pela FGV, tá bom? O jogador é São Paulino, ele é São Paulino, que qualidade. Ó, e na moral, antes que ele faça qualquer gracinha, eu já vou logo cortando o barato dele. Ele não é meu genro, tá bom? Então já acabou a piada, não vai ter. Senhoras e senhores, recebam com muita alegria aqui no Bora Sacudir o Mundo, Renan Giraldello, meu brother. Jogador, obrigado. Obrigado pelo convite. Já deu um tapa no microfone. A oratória tá em dia, hein, cara. O pessoal tá fazendo um trabalho, hein, velho. E depois eu quero umas aulas com você aqui, ó. Não é comigo não, é com a Trendly, tio. Não, mas você já pode dar aula já, cara, que você tá... Que discurso, cara. Tá aí, cara, que legal. Obrigado mano. pelo convite, pela recepção aí, pelas palavras. Também te amo e tô muito feliz aqui de estar no seu podcast. Um dos primeiros episódios, lisonjeado, e desejar muito sucesso, cara. Que seja aí uma nova investida em um novo desafio. Eu sei que quase não gosta, né, cara? Você quase nunca tá dando as caras nas coisas, tal, tentando ali, lutando. Que seja mais uma investida de sucesso, cara. Obrigado, meu irmão. E é bacana, o Bora Sacudir o Mundo, ele nasceu com o intuito de trazer histórias assim, meu, putz, inspiradoras e mostrar que, meu, todo mundo pode, cara. E como diz a música ali, que é o tema da nossa abertura, que é a música do Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo, porque você será capaz de sacudir o mundo. Tá aí. Então, putz, eu conheço a tua história, porque eu falei, cara, você vai ter que contar, tipo, a tua história. Porque, irmão, hoje é um mundo que tem, o vitimismo, porque eu não tenho condição, porque eu nasci na quebrada, porque eu sou preto, porque eu sou anão, porque eu sou esse cara. Tipo, é um troço assim tão foda, né? Eu domingo tava correndo 21 km. E aí, como eu tava muito tempo correndo dentro do parque e tudo, eu tipo, olhei ali, tava olhando muitas pessoas foram trocando durante o percurso, né? E até vi. Cara, um casal de anões correndo, tipo, então, imagina, tipo, pra eles ali, pequenininho, tipo, onde uma passada minha são 5 deles. Você correr 5 km. Cara, vi, tipo, um menino com síndrome de Down. Cara, na bolinha, que coisa linda aquele menino, velho. Tipo, e você, tipo, ele correndo, você, imagina, tipo, a dificuldade cognitiva, né? Até pra pegar e pra... Sim, coordenação motora, concentração, porque a gente sabe que é muito mental, corrida é muito mental, é muito mais mental do que físico, propriamente dito. Então, e aí, cara, cada vez que eu passava por aquele menino, eu via que alegria aí. E, tipo, cara, o pessoal da terceira idade caminhando, correndo, então tinha os tiozinhos lá, tipo, dando a chamada, né? E aí você vê, qual que é a desculpa? Tá domingo, tá frio, tá sol, tá... E, cara, e tá assim, não posso
empreender, eu não posso sair da minha zona de conforto porque eu não tenho essa condição, aquela, cara. E tá aqui, tipo... E você falou isso de história inspiradora, e né, assim que você começou a falar e de desejar profundo, e aí lembrou até de uma conversa que a gente teve lá no Chile, né? Que a gente foi lá no evento empresarial, inclusive fui a convite seu, e a gente estava, na ocasião, hospedado no mesmo hotel que o presidente da República, né? E a gente estava lá no saguão esperando para ir pro evento e tal, e aí o presidente passou, você até tirou fotos e tudo mais. E aí depois que, enfim, que ele passou e a gente tava no evento assim, que aí tipo a gente um olho pra cara do outro e falou assim, caraca, meu, como é que dois caras que nasceram em família pobre, cresceram em bairro periférico, tá hoje aqui no evento empresarial em outro país, numa missão oficial do governo, hospedado no mesmo hotel do presidente da República, né? Então, assim, naquele momento até a gente meio que se assustou assim, mas realmente mostra, né, o quanto quando a gente deseja profundo e o quanto a gente é disciplinado, e entrega e vai à luta, né, e vai em busca dos nossos sonhos, o quão longe a gente consegue chegar, né, cara? Com certeza, tipo, porque hoje é fácil, né? Pegar, olhar pro Renan e falar, irmão, olha lá, a vida do Renan é uma mão, Sim. é o patrão e tal, etc. Cara, tipo, mas quanto tipo que teve aí, ó, de metrô, quanto teve os busão, quanto, cara, teve aí de aguentar a encheção de saco, engolir aquele sapo assim, ó. E não é qualquer sapo, né? Pera aqui, logo um sapo cururu, né, irmão? Grandão ali e tal, né? O Ale, meu sócio, né, enfim, não pôde vir, e ele fala uma frase que é assim, né, cara, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, tudo tem um preço, cara, a ser pago. Se hoje você quer comodismo, você vai pagar esse preço do comodismo. Se você quer ter uma vida boa, se você quer ter uma carreira, você vai ter que pagar o preço para você ter essa carreira, né? Então é realmente agora o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas querem ter o resultado sem passar pelo processo, É. né? E aí essa conta não vai fechar nunca, né? Essa conta não fecha. Puta, não, foda. Ale, inclusive, Ale, a gente vai ter que ter o segundo podcast aqui do Bora Sacudir o Mundo com a Reale, falando da Reale, e você, viu, ó, porque, pô, se você pegou e não veio, meu atleta, ó, então, eu entendo, a agenda é corrida, ó, grande beijo, sou teu fã por tudo que você representa, por esse cara lutador, esse cara assim, ó, safo pra caramba que você é, pra sacudir o mundo, viu? Agora. Você falou, Ravinho, você falou da Lê Safra, depois eu vou contar uma dele aqui. Não, Você vai chorar. Não, é que quando a gente começar a falar da Reale e tal, no início de Reale, mas ele teve uma sacada assim não, que. a gente vai ter que saber. O mundo vai ter que saber aqui, porque aqui a gente, ó, sacode o mundo. Então eu vou contar essa história e depois a gente volta pra poder falar com o Feliz da Reale. Vamos esperar um momento. Vamos dar o tchan pra galera pegar e olhar aí pra ir até o final. Mas, meu, conta pra mim, Renan. De onde que você veio? Freguesia do Ó, Vila Palmeira. Nasci, cresci lá, vivi lá até meus 30 anos de idade. Caraca, cara da Mesma casa, mesmo endereço. E... Casa de cortiço, como o pessoal chamava, né? Cortiço. Então, cortiço. 70 degraus para descer até minha... Parecia um metrô. 5 casas no quintal. Achava o petróleo. Os amigos falavam assim, Renan mora em condomínio. É mais de uma casa no mesmo quintal, é condomínio. Condomínio. Essa resenha já. Mas e aí, cara? E seus pais aí? Tipo, de onde que eram seus pais aí? Como começou? Como foi sua infância? Cara, meu pai é alagoano, veio de Alagoas, de Pau de Arara. Que da hora. Muito novinho, assim, tipo, sei lá, devia ter 3, 4 anos de idade. Acho que uns 4, 5, porque ele tem algumas memórias, assim, deles no caminhão, sabe? Assim, Pau de arara mesmo. Pau de Arara mesmo. Minha avó teve 10 filhos. 10 filhos e não satisfeita, adotou mais 2. Porra, caraca. 12 filhos lá. 10 ela pegou e falou, tá, vou dar uma chamadinha aqui porque eu preciso do teu time de futebol. Família nordestina, né, cara, agregadora e não tem tempo ruim, assim, a família por parte de pai foi uma família muito pobre mesmo, assim, meu pai conta histórias deles pegando xepa, sabe, tipo, resto de feira, de vizinho, ajudando com comida, esse tipo de coisa.
E, cara, e a energia da família do meu pai é impressionante, assim, porque é todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo pra festa e todo mundo é, trabalhador, e se tem uma doença, vamos enfrentar a doença, sabe, cara? Realmente, acho que é muito representativo do nordestino nesse sentido, né, cara? Pra ajudar, putz, ó, deu trave com. Junta a vaquinha aí, pá, cada um vai. Exato. Então, as memórias, assim, da minha família, par de pai, são muito boas nesse sentido, assim. E apesar de ter uma, né, de terem sido muito pobres, mas muito honestos, muito trabalhadores e muito guerreiros nesse sentido. A família da minha mãe também é grande, minha mãe tem 5 irmãos, né, mas eles já são de São Paulo. O bisavô da minha avó, italiano, que veio pra cá na época da guerra e tudo mais, e aí, enfim, eram do interior de São Paulo, mas minha mãe é daqui. Ah, então, ó, que da hora. Mistura, então, ó, italiana com nordestina, Eu pai. suco do Brasil, Nossa. cara, suco do Brasil. Minha família tem, você pegar meus primos, é um albino, um japonês e um negro, velho. Você fala, é tudo primo de primeiro grau. Fábio, tá aqui, ó, tudo igualzinho, ó. Miscigenação total. Renan Giraldello Silva. Olha, ó. Já fala o Giraldello, irmão, pô, o cara tá lá, Nápoles e tal, o Silva, irmão. Alagoas. É Maceió mesmo, outra cidade? É, Viçosa. Viçosa é perto do Chula. Lá do... Cara, eu sinceramente eu não conheço. Assim, eu já Viçosa fui pra é perto Maceió, da mas eu Atalaia. nunca fui pra cidade. É perto de Atalaia. Nunca fui pra cidade de Natal do meu pai. Se eu não me engano, é mais pra frente, lá tá pra perto do lado de Palmeira dos Índios e tal, etc. Um grande abraço pra vocês aí, Viçosa! Bora sacudir o mundo! E você fala assim, né, do seu pai, da sua mãe, né, enfim. Uma vez eu conheci uma pessoa e aí a gente tava bastante tempo conversando, tal, não sei o que lá. E aí eu fui falar uma coisa do meu pai, enaltecendo meu pai já é falecido, tal, né. E ele falou, nem precisa falar do seu pai. Por conhecer você, eu já sei quem era seu pai. E aquilo, tipo, assim, mexeu muito, assim, sabe? E realmente é verdade, porque acho que o meu pai, que já não tá mais aqui, e minha mãe, assim, passaram muito forte os princípios, os valores deles pra gente, sabe? Enfim, de família, de caráter, de honestidade, de luta, de trabalho. E é isso, e quando você conhece alguém assim, não dá, assim, sabe aquele negócio, o fruto não cai muito longe da árvore, Exatamente, né? velho. Então foi muito legal e eu fico feliz das pessoas que não conheceram, conseguir enxergar meu pai pelas minhas atitudes e aqueles que conheceram de falar, tipo, o René deixou legado, sabe? Foi cedo, mas deixou um legado. Né? Eu, meus 2 irmãos, batalhadores, cada um construindo suas vidas. Meu irmão mais velho mora fora, meu irmão mais novo tá aí conquistando, acabou de comprar um apartamento, vai se Legal. mudar, tal. Então assim, me deixou um legado. Que top, mano. Mas, meu, então você tava lá, o moleque lá da freguesia. Putz, que você fazia na freguesia, velho? Conta aí, o Renan, moleque. É de pinar pipa, eu fui a última geração, acho, que foi a que pinou pipa, rodou peão, jogou bolinha de gude, tazo, acho que foi a última Nossa, geração, acho que tazo, velho, acho que cara, depois da tazo. minha geração, acho que começou a mudar muita coisa por conta da questão de videogame, de computador e tudo mais, e aí começou a mudar, mas eu tive essas brincadeiras de rua, de carrinho de rolimã, eu acho que aproveitei toda essa parte, então minha rua, nossa, era assim, era muita gente, era muita criança. Ficava 15, 20 crianças na rua brincando, assim. Cosme e Damião, então, bombava. Nossa, exato. Todo mundo católico, evangélico, mas dia de Cosme e Damião. Doutor, irmão, Cosme e Damião, dá o meu doce e não mexe no meu doce. Estamos no estado laico. Me dá meu docinho aqui. O estado é laico, eu quero meu chocolate. Eu chamo no Cosme e Damião, inclusive, um grande beijo aí pra todo mundo que faz essa questão dos doces de Cosme e Damião. Hoje você vê pouco, né, a questão dos doces, né? Tá vendo pouco, né, cara? Vê pouco. É que, cara, a gente vive numa polarização, né, cara? Assim, acho que antigamente, sei lá, pelo menos a sensação que eu tinha era de mais união. Hoje em dia você vê só segregação. Então, cada vez você tem mais divisão das coisas. Então, é divisão de religião, divisão política, divisão de tudo quanto é jeito, entendeu? Então, acho que é isso, porque naquela ocasião era Cosme e Damião. Cara, ninguém queria saber de que religião que era Cosme e Damião, a gente só queria o doce.
Hoje em dia, será que um evangélico, por exemplo, ele vai lá pegar o doce de Cosme e Damião? Eu não sei, eu tô fazendo uma pergunta Sim, aqui. sim. Né? Será que um católico mesmo vai? Vai que o ateu vai lá pegar. Exato. Então, assim, a gente tá muito separado, né? Parece que a gente desuniu e tá cada vez mais segregado. Mas parece que é tudo, tipo, mano, nós e eles. Então você não pode, tipo, pegar e falar, mano, aqui, ó, pô, eu gosto de azul, gosto de verde. Nós e eles, e você tem que prestar atenção se você tá no seu lugar de fala, senão você não pode nem falar. Tem esse detalhe também, que é bem importante. Porque, assim, é óbvio que quem tá passando por uma situação e quem representa aquela classe vai ter muito mais bagagem, know-how, conhecimento para poder falar. Mas agora você não poder tecer sua opinião sobre determinado fato, porque supostamente você não tá no lugar de fala, tipo... E é legal até trazer, tipo, como exemplo aqui, o Ale mesmo, né? O Ale é gay. Ponto. Irmão, e o que tem, tipo, de zoeira que a gente faz com o Ale, né? Sim. E o Ale devolvendo. Tipo, mano, o Ale pega e vem, que a gente São Paulo e o Ale palmeirense, o Ale fala, seus bamba, que vocês são tudo viados. Fala, oi? Seu irmão, não tô entendendo o que você tá falando. Essas coisas de viadinho mesmo e tal. Então, cara, tipo assim, tem o negócio que a gente, tipo, tá ali zoando. Mas são gerações, né? Assim, é uma mudança, assim, bizarra. Nem vou falar se é pra pior ou se é pra melhor, não vou qualificar dessa maneira, mas é uma mudança bizarra, assim, do comportamento das gerações, né? E se você pensar o Ale, também nordestino, Ale é cearense, gay, eu tô falando de um cara que, sei lá, se assumiu gay há 30 anos atrás, então se hoje a galera acha que é difícil, né? 30 anos atrás, né? Enfim, mas é isso, acho que acho que as gerações têm maneiras muito diferentes de enfrentar o problema. Né, de enfrentar os desafios, né? Assim, na nossa época era, de novo, não tô falando que tá certo, tô falando de como que era o comportamento. Você tomava uma porrada na cabeça, você devolvia, e você ia pra frente, você seguia e assim, meio que nada te parava. Ou muitas das coisas que aconteciam eram combustível, né? Assim, vim de família pobre, foi combustível. Tive dificuldade financeira, foi combustível. Nunca passei fome, graças a Deus, graças aos meus pais, mas passei vontade, foi combustível. Tudo isso foi se tornando combustível para vencer. Só que as pessoas muitas vezes acabam utilizando essas coisas, esses desafios, que óbvio que são desafios, torna tudo mais difícil, mas aí acabam usando como muleta, né? Então acho que esse também é o lance que diferencia muito, assim, de onde cada um vai chegar. Você vai usar esses desafios que você está enfrentando como combustível ou como muleta? Exato. Cara, eu, por exemplo, tive lá essa experiência, certeza que aconteceu com você já, justamente por vir de origem mais humilde, onde, cara, eu parei para abastecer o meu carro e o frentista, tipo, foi o cara que estudou comigo na escola. E aí, tipo, a gente conversou, foi aquele papo, ficou meio que sem entender por que eu tava lá no carro blindado. Tava com o carro blindado, tava com essa estrutura. O que aconteceu? Sim. Só que aí até um tema, até contei no podcast com o Gabriel, onde eu tive uma escolha que foi fazer uma redação pro primeiro Enem, que não sabia que era Enem, e ele foi um dos caras que estudou à noite no colégio noturno na Vila Matilde, no colégio público. Cara, e aí, irmão, eu fiz a redação, a professora falou que tinha, fiz a redação, imaginei o tema, que o tema era política, e nesse inteirinho, quando eu entreguei a redação, a professora falou, quem mais fez? Ninguém. Então vamos corrigir a redação do Alfredo na sala, aqui na lousa. Beleza. Exposição total. Total. Hoje em dia acho que nem pode fazer isso. Não. Renan, na moral. E aí, tipo, ela falou pra imaginar o tema que seria do Enem. Foi o primeiro Enem, tipo, foi 2002. E aí ali eu peguei e imaginei que poderia ser política. Cara, tipo, uma coisa. E foi o que eu falei, mano. Eu sempre fui um péssimo aluno, justamente pelo TDAH, que foi descoberto aí, sei lá, 6 anos aí que eu descobri que tava o TDAH. E provavelmente sou um aluno ruim de matemática, física, química e tal, etc. Sou relaxado. Sou relaxado. Estudar, né? Português eu gosto.
E tipo, foda-se. Irmão, fiz a redação, a professora corrigiu. E, aliás, a professora corrigindo e todo mundo gritando. Inclusive, esse cara foi um dos que gritou. Ô, que corrigiu? Libera essa porra. Tá louco, meu, tal, putz, a hora que é, vambora, vambora. Ela corrigiu a minha redação. Chegou no dia da prova do Enem de 2002. Qual foi o tema do Enem de 2002, irmão? Político. Político. Cara, me arrepia de falar, tipo, isso. Por quê? O que mais pesa no Enem é a redação. Sim. Deu péssimo, tipo, ali no que eu citei já. E, cara, tá. Então, irmão, foi uma escolha que eu peguei e fiz e foi uma das coisas que me ajudou a levar. Todos na sala tinham escolha. Ele tinha escolha. Sim. Exato. E assim, e é uma escolha, né? E obviamente que não foi, tipo, por esse fato isolado, né? Exato. Mas é o que você tá fazendo, é realmente exemplificando uma situação. E eu acho que o nosso resultado é aquele acúmulo de escolhas. Quantas escolhas você teve certas, quantas escolhas você teve erradas, porque a gente está escolhendo o tempo inteiro, né? Cada escolha é uma renúncia. Exato. Ah, não quero trabalhar hoje, quero ficar em casa. Beleza, é uma escolha, está renunciando. Pô, vou trabalhar 14 horas por dia durante o período aqui porque eu quero desenvolver minha carreira. Você vai estar renunciando a uma outra coisa. Né? Eu passei por isso, eu tenho certeza que você passou também, porque você não teria chegado onde você chegou, durante anos eu trabalhar 14, 16 horas por dia, ir pra faculdade, chegar em casa, comer mal, acorda no dia seguinte e você vive meio que num looping. Mas acreditando num propósito, acreditando num objetivo, então durante um determinado momento nós fizemos essa escolha e as renúncias que precisamos fazer. E é isso, e aí depois a somatória, com certeza, né, a somatória de várias escolhas que foram feitas durante a vida foi o que separa, né? Assim, é ruim, a gente até fala da imagem, né? Como a gente vive num país muito desigual, né? E é ruim porque assim, você se sente mal às vezes quando você se dá bem, né? Porque você vê tanta desigualdade e aí você chega até meio que se sentir culpado às vezes. Você fala assim, será que eu tô... Porque é muito fora do contexto, né? Quando você vive num país, numa cidade com tanta desigualdade. Sim. Assim, né? Você vai lá no bairro do Morumbi, por exemplo. De um lado você vê uma mansão de 15, 20 milhões e do outro lado da rua você tá numa das maiores favelas de São Paulo. Foda. Então olha a diferença de contexto, né? Mas eu acho que é isso, cara. Assim, o resultado do acúmulo de decisões, de escolhas que você teve no resto da sua vida, sabe? Hábito, né? O hábito são várias ações que você vai tomando diariamente que formam um hábito. É bem aquela frase que eu gosto bastante. Não sei quem foi que disse pela primeira vez essa frase, mas eu acho fantástica, que é só vive o propósito quem suporta o processo. Exato. Então, tipo, cara, você tá com o processo ali. Quantas renúncias foi que você falou? Putz, então tá, vou sair à noite. Não vou porque vou ter que acordar amanhã cedo. Porque não, vou trabalhar até mais tarde. Então, cara, e é isso. Então, quão disposto você tá pra fazer aquilo ali e se sacrificar, né? Você contou isso, né? Eu tenho uma outra situação assim. Você falou que é muito, para você, muito... ficou muito na memória essa questão da prova, do Enem e tudo mais, né? Para mim, o que fica muito marcado na memória, assim, de tomada de decisão e de escolhas, foi quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, né? Eu entrei pelo Espro. O Espro tem um programa fantástico, ele ajuda pessoas de bairros periféricos. Como chama? Espro. 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 Ele é um trabalho social. Legal. E eles ajudam pessoas de situação financeira, né, complicada, enfim, de gente de baixa renda, a capacitar para o primeiro emprego. Que legal. Então eles têm um programa com grandes empresas, tal. Hoje, assim, na época o programa era só em São Paulo, hoje é a nível Brasil, eles fazem um trabalho fantástico, tal. E através deles eu fiz lá um curso de capacitação profissional, né? Porque assim, imagina, você vem da periferia, então como é que você vai se comportar? No meu caso, eu fui menor aprendiz de Itaú. Como é que eu vou me comportar dentro de uma empresa como essa? Que legal. O pessoal do Espro sabe dar uma equilibrada nas coisas, né? Mano, segura, você não vai chegar lá e aí, jogador! E naquela época, então, assim, tinha curso de dentro do programação do Espro, curso de computação, curso de telemarketing, curso de português, de matemática financeira básica ali, você fazer uma porcentagem, uma regrinha de 13, então foi muito legal, né? E quando eu comecei a trabalhar no Itaú como menor aprendiz... Mas isso você tinha quantos anos quando você fez esse curso no Espro? Espro? Espro, de 15 para 16 anos. Que legal. 15 para 16 anos. Olha que legal, inclusive aí, pessoal do Espro, não conheci vocês, mas cara,
Quero conhecer. A gente fica, inclusive, à disposição aí para palestrar, para falar, para ceder o nosso tempo, porque, cara, isso aqui é fundamental. Você tá falando como que vocês mudaram a vida de uma pessoa. Então, meu, quantos Renans existem por aí e numa situação assim que, cara, poderiam ter sido jogados ali como vítimas da sociedade, né, para ir para os caminhos mais fáceis da periferia, tipo, pô, então eu vou pegar, o cara vai para querer ir pro crime ou pra droga, etc, para o que seja. Então, meu, você pegou e formou um cidadão. Então, Espro, parabéns para vocês. Vocês sacodem o mundo. Quero conhecer vocês. Eles fazem um trabalho realmente incrível, né? Antes disso, assim, eu... Cara, de novo, né? A gente passou muita vontade, né? E aí, por vir de uma família humilde. Então, a gente sempre buscou ganhar dinheiro, né? Que a gente sabia que era onde ia satisfazer a vontade. Então, antes, assim, de falar de carreira corporativa, vamos dizer assim, cara, eu trabalhei em buffet, né? Meu tio tinha um bar... Eu me dava lá, sei lá, 10, 20 conto por dia e eu que abria e limpava o bar dele do dia anterior. Isso, 14 anos. 14 anos já foi pra lá. Panfleto, entreguei panfleto. De político ou não? De motel, cara. Motel Royal, nem sei se existe mais, era ali perto do Piqueri. Entreguei panfleto de motel com 14 anos de idade. 14 anos de idade, meu irmão, dá uma chamadinha ali. No semáforo, cara. Então, assim, enfim, sempre porque aí ali. E você ganhava quanto entregando panfleto do motel? Acho que era 20 reais por dia, acho que era isso, 10 conto por dia. Pô, naquela época, você comprar linha, pipa, né? Assim, você fazer aqueles desejos de moleque. Né? Depois aí, enfim, teve buffet e tal, aí teve o lance do bar do meu tio, aí no bar do meu tio também, aí foi bem na transição que eu comecei a fazer o curso do Espro, né? Então, eu abri o bar do meu tio, limpava a sujeirada lá do dia, dos pingaiada da noite anterior, tal, não sei o que lá, deixava o bar nos trinques. E, enfim, entregar... Pingaiada, tio. Nós é da pinga, nós é pingaiada, né? E, enfim, aí foi logo quando eu comecei a fazer o curso do Espro, fiquei lá acho que uns 4, 5 meses fazendo esse curso de capacitação. Então, cara, ele começou à tarde, depois teve um período Onde que foi meio período integral, era no centro, no centro, ali atrás da Praça Roosevelt. Tá. Hoje eles estão mega estruturados, assim, é fantástico. Inclusive o Mena lá, que eu pago um baita de um pau pra aquele artista lá, ele fez todo o escritório do escritório novo do Espro lá na Consolação. Assim, tá animal. Os caras têm uma estrutura fantástica hoje, atendendo a nível Brasil, assim. Hoje os nossos estagiários na Reale são do Espro. Que legal, A gente pegou os menores aprendizes também que foram da Reale vieram pelo Espro também. Então, assim, pude tentar retribuir de alguma maneira, sabe? Também participei de um podcast lá com o Alexandre Saad. Tentar retribuir de uma maneira o que eles fizeram. Você foi lá contar sua resenha? Fui lá. Que da hora. Eles tiveram lá um trabalho de contar, né, história de ex-aprendizes, né, assim, o quanto eles evoluíram para poder servir de inspiração, né, para a molecada que tá começando hoje com 13, 14 anos. E a gente pode ir lá conhecer? Eu quero conhecer, mano. Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu vou conversar com o Alexandre Saad, superintendente, lá vou bater um papo com ele pra gente poder lá conhecer. Quero conhecer, fiquei com muita vontade de conhecer, cara. E aí, enfim, eles arrumaram um estágio pra mim no Itaú, né, como menor aprendiz, na verdade. Peraí, volta só um pouquinho só pra gente entender. Você fez o curso lá por 4, 5 meses, você tava fazendo o curso? 4, 5 meses. Antes de você ingressar, é 4, 5 meses. E aí, de lá, desses 4, 5 meses que você ficou, foi eles te mandaram... Aí você fica atento pra algumas entrevistas. E aí foi muito legal também, até contar assim, rapidinho esse detalhe. A primeira entrevista que eu passei foi numa agência de viagens. E aí fiquei um mês lá. Só que os caras estavam me fazendo de office boy. E cara, menor aprendiz não ganha dinheiro. Menor aprendiz você ganha uma mixaria. Você ganha 130 reais. Aí eu falei, pô, mas não é pra eu ser office boy. O intuito é aprendizado. Aprender. Né? Se fosse pra ser office boy, eu arrumava emprego, trabalhava como office boy e eu ganhava pelo menos um salário mínimo. Exato. Que era naquela época, sei lá, 4 ou 5 vezes o que eu ganhava, né? E aí, liguei pro Espro e falei, tá acontecendo isso, na hora. Eles me sacaram da empresa. Me falaram, tipo, Você já passou esse feedback pros caras na hora? Na hora, os caras romperam meu contato com a empresa. Aí fiquei em casa esperando e tal. Depois tive entrevista no Itaú. Passei na entrevista no Itaú. Quantas fases foi essa entrevista? Foi uma só. Foi uma só. Foi uma só. Primeiro tem uma pré-seleção do Espro. Acho que ele deve ter uma comunicação lá com o Itaú. E depois você faz uma entrevista já direto com o cara que vai ser seu
o seu orientador, vamos dizer assim, dentro da empresa, né? Que foi o Ricardo Ferrari, que também depois, através dele e da Sheila, que me arrumaram um emprego na staff, assim, enfim. Pessoas fantásticas que eu tive o prazer de ir conhecendo durante a vida, que me ajudaram muito na minha carreira e que eu conservo uma amizade até hoje. Mas aí no Itaú você entrou fazendo o que lá? O que eu faço hoje, basicamente. Eu entrei na área lá que cuidava meio que do paralegal, da parte de legalização das empresas. Então era de cuidar de burocracia, né? Bancos gigantescos, Das centenas de empresas. das agências. Exato. Milhares de agências, centenas de empresas do banco. Então todo dia você tinha, e ainda mais naquela época, era muito mais processo físico, né? Então o tempo inteiro você tinha tratativas com Receita Federal, com Prefeitura. Então eu fazia isso. E aí o lance que eu queria falar para você que me marca bastante é porque assim, quando eu comecei a trabalhar lá no Itaú, você tinha kit social, né? Você estava no banco, eu trabalhei lá no Seik do Itaú, lá no metrô No Conceição, Jabaquara lá, gigantesco e tal. Cara, não tinha roupa social. A roupa social que eu usava era do meu pai. Então, meu amigo, você imagina, eu era só o chassi do grilo. Pesava 50 quilos. Cara, a camisa do meu pai eu colocava manga aqui, ficava parecendo manga bufante de mulheres. O cinto dava duas voltas. O cinto dava 2 voltas. Então, cara, assim, eu olhava o que eu vestia na época, assim, olhando hoje, era meio que uma coisa ridícula. Mas é aquele negócio, é o processo. Eu passava para ir trabalhar e a molecada ficava na rua. E aí eles, ó o pastor aí, ó o pastorzinho vindo da igreja, não sei o que lá, tal. Então, assim, durante muito tempo, cara, quando você tá seguindo o caminho certo, você tá fazendo o que precisa ser feito, se vira até motivo de chacota. Exato. Né? Parece que você tá fazendo errado. E aí você tem que ter a resiliência. Eu tô errado, porque assim, tá todo mundo na rua, tá todo mundo brincando, se divertindo, jogando bola, e eu tô indo trabalhar todo dia, 6 horas pra ganhar naquela época, cara, era R$ 130. O VR era maior que a bolsa do... O que eles davam pra eu almoçar era mais alto do que a bolsa, né? De educação. Cara, achei alguém que ganhava menos que eu quando eu comecei. Tipo, porque quando eu fui pra fazer estágio na Receita, que era... o meu foi pelo CIE. É que você já foi estágio, né? O meu foi estágio. E aí tinha a oportunidade, a Receita Federal e tal, e não precisa falar inglês e espanhol. E para todas as outras vagas precisava de inglês e espanhol. E eu não tinha. Então eu falei, cara, eu vou porque é a minha chance de entrar no mercado. E a bolsa era 240, bico seco. Bico seco e... talvez a minha fosse maior, porque eu tinha o VR ainda. E o meu VR era maior, então você ganhava menos. Eu ainda tinha o VR lá pra almoçar, mas o VR era maior que os R$ 130, cara. Era assim, impressionante. Mas é isso, assim, eu não tava ali, né, naquele momento pelo dinheiro. Era pelo aprendizado, e assim, foi... Aqueles 2 anos no Itaú foi enriquecedor, assim. Eu trabalhei com pessoas fantásticas, o Ricardo, que foi o meu superior imediato, o João, que era o gerente, a Vivi, a Fabi, que eram as meninas que trabalhavam comigo no departamento, a Sheila. Meu, assim, são muitas pessoas assim que eu tenho uma gratidão enorme, porque imagina, eu com 15, 16 anos, ingressando no mercado de trabalho corporativo, e, cara, você imagina pro cara que vem da periferia entrar no Itaú. Aquilo pra mim era tipo um mundo. E um mundo, tipo, muito diferente. Então, assim, foram, sei lá, 1, 2 dezenas de pessoas que me acolheram, assim, de uma maneira, assim, fantástica e que fizeram com que esses 2 primeiros anos de jornada no mundo corporativo, assim, fossem fundamentais para moldar o profissional que eu sou. Você foi assim, então, né? Do pipa pro corporativo, né, cara? Do pipa pro corporativo. Do chão, literalmente, limpar chão de bar, que era o que eu fazia, para tirar um dinheirinho ali com meu tio, pra, cara, trabalhar no Seik, no centro administrativo do maior banco do Brasil. Na época não era, né? Na época acho que o Bradesco era maior, tal. Eu não lembro. Mas hoje o Itaú é. Que legal. Então, assim, foi realmente um salto muito grande e que, poxa, assim, ampliou muito os horizontes, né, cara? Porque qual que era a visão de mundo que eu tinha a partir da Vila Palmeira? Você tinha um ídolo ali, teoricamente, para aquele mais balandrinho da turma, às vezes. Exato, para depois você olhar e começar a ter realmente como referências pessoas de carreira, sabe? Pessoas que, estudaram. Enfim, então foi muito bacana. E você ficou no Itaú por 2 anos. Você ficou os 2 anos como menor aprendiz? Menor aprendiz. Os 2 anos você manteve como menor aprendiz. E aí você saiu de lá por... E foi muito engraçado, cara. Quando eu entrei, aí de novo, né? Como que você leva o desafio? Como combustível ou como muleta? O Ricardo, carioca,
na lata, assim, meu, o cara que, pô, teve uma vida aí militar antes do mundo corporativo, então, meu, sem Tiro papas na porrada língua. e bomba. Um cara incrível, assim, o coração é enorme, mas, meu, direto e reto. Renan, ó, seja bem-vindo e tal. Só vou te falar uma coisa, você não vai ser efetivado. O banco tem uma cota para poder, né, é obrigatório contratar aprendizes e tudo mais. Cara, é uma política da diretoria não efetivar, porque todo ano a gente tem que contratar mais aprendizes. Então, tipo, aproveita a sua jornada aqui, mas não quero que você alimente uma expectativa falsa. Cara, falou isso pra mim quando eu cheguei. E, cara, assim, isso é razoável da parte dele, né? Acho que é isso, alinhamento de expectativa. Você ser sincero com o outro, né? Mas eu não usei. O que eu poderia fazer naquele momento? Desanimar, né? Tô fudido, chegar e não vou entregar porra nenhuma aqui. Não vou ficar aqui mesmo, babá. Cara, eu fiz totalmente o contrário. Aquilo pra mim foi combustível. Tipo, virou um desafio, sabe? Falei, mano, vamos efetivar sim. E aí, cara, ralei pra caramba, assim, durante 2 anos. Trabalhei muito, sim. Entreguei meu melhor. O melhor que eu tinha, eu entreguei. E chegou no final, cara, eles realmente não viram como não pedir minha efetivação. Porque, tipo, eu era muito... Tava muito brabo. Entregava realmente, assim, um trabalho muito diferente, né? E aí, pô, mas não pode, não sei o que lá, mas, enfim... Tentaram, né? Então o Ricardo pediu, aí o gerente aprovou, o gerente pediu, e no dia que foi meu último dia, o superintendente tinha aprovado. Aí, nossa, falou, Renan, agora tem que esperar a aprovação da diretoria final, tal, agora você espera em casa, tal, e eu fiquei em casa, cara, nossa, felizaço, feliz da vida, esperando só a aprovação da diretoria. Sei lá, deu umas 3 semanas, um mês, chegou que a diretoria tinha reprovado a efetivação. Puta que pariu, aí, ó. Nossa, aí, assim, aí naquele momento, assim, cai um mundo, assim, que você fala, nossa, pô, você sente, fui besta, o tanto que eu fiz, tanto que eu entreguei, mas, cara, nunca é, né, assim, nada que você faz certo, nada que você faz de bom, nunca é em vão, né. E eu fazia um trabalho tão legal, assim, né, eu era tão comprometido e que, assim, todo mundo da minha equipe ali, da gerência, cara, sei lá, 20 pessoas se mobilizaram para tentar me arrumar um emprego. Porque na época eu peguei aquele gancho que eu terminei a escola, então eu não podia ser estagiário. E eu terminei a escola, eu não comecei a faculdade na sequência, porque eu não tinha condição financeira, então eu não podia ser estagiário. Então, tipo, tinha que arrumar um emprego CLT mesmo. E aí, cara, nossa, eles assim, fiz entrevista em vários bancos. Meu, o pessoal me arrumou A galera do banco lá que você trabalhou se mobilizou pra te colocar no mercado. pra me colocar no mercado, cara. Assim. Que top, velho. Então eu fiz entrevista em Banco Chain, HSBC, em mais um outro banco, eu não lembro. E aí uma das empresas que eu fiz entrevista foi a Staff, que ela prestava serviço pro banco na época, né? E aí me indicaram lá, fiz entrevista, aí que foi onde eu conheci o Ale, que hoje é meu sócio. E, cara, um barato, assim, porque eu acho que eu sempre fui muito acanhado, sabe? Assim, então eu tive muita dificuldade de me vender. Então, como é que eu me vendia? Como que eu me vendi sempre? Cara, com resultado. Que aí também é difícil você brigar com um número, né, cara? Aí não Você dá. pega com tudo, com número normal. 1 mais 1 é 2, pai. Exato. Então, assim, eu sempre entreguei muito resultado. Mas eu sempre fui muito introvertido, sempre tive muita dificuldade de me vender, sabe? Eu cheguei na staff, por indicação lá do pessoal do Itaú, e aí o Rogério falou, beleza, me colocou pra fazer entrevista com a gerente jurídica. Não, não quero. Colocou me fazer entrevista com a gerente lá que cuidava da parte de certidões. Não, não quero. Com a parte lá que cuidava da parte do financeiro. Não, não quero. Aí o Ale, pra variar, chegou atrasado, né? Outro TDAH. Ale, um TDAH, pai, por que você tá bem, mano? Cadê nós, velho? Chegava já tarde pra caramba. Quando ele chegou, o Rogério falou assim, ó, tem um moleque aí, ele vai trabalhar com você. O que aconteceu? O Rogério queria agradar o pessoal do banco. Então, por mais que o pessoal não me aprovou, o Rogério quis fazer um agrado pro cliente dele e falou, não, beleza, moleque, ia custar quanto por mês ali, sabe? Não, custa nada. E eu tava sendo super indicado e tal, aí ele chegou pro Ale e não falou pro Ale, não, tem alguém pra você entrevistar. Ele chegou logo pro Ale e falou, tem um moleque que vai trabalhar com você. O Ale falou assim, não, mas eu não... Minha equipe tá ok, eu não tô precisando de ninguém. Não perguntei se você precisa, eu tô falando que tem um moleque aí, ele vai trabalhar pra você. Mano... Tô lá, eu esperando pra ser entrevistado, supostamente, 18 anos de idade. Mano, chega o Ale, daquele jeitão dele. Lembra da primeira entrevista no Itaú? Você não vai ser efetivado, não queria expectativa lá. Chegou o Ale e falou assim o seguinte: eu não te quero aqui, eu não te pedi aqui,
eu vou ter que trabalhar com você por obrigação. Você tá sendo empurrado por goela abaixo. Meu, 18 anos e você foi recebido assim, velho. Assim, e lá Deus para o peito. tinha o Geraldo, que era como se fosse um diretor lá do escritório, que ele era muito amigo do Rogério e tal. E o Geraldo ele trabalhou muitos anos no Itaú. Então, por isso que tinha um laço lá com o Itaú e tal. O pessoal conhecia o pessoal da staff. Seu chefe não é o Geraldo, seu chefe sou eu. Cara, assim, mas ele me esculhambou, velho. Me esculhambou na entrevista, assim. E eu aí. Na suposta entrevista, né? Na suposta entrevista, né? Esculhambou na minha chegada, na minha recepção, né? Olha o onboard aí, cara, receba. Exato. Exato, receba. E aí, cara, assim, na hora, meu, a minha vontade era mandar ele pra aquele lugar, né? Meu, assim, enfim. Ô, irmão, você tira aqui freguesia, tio. Exato. Respeito, irmão. Só que, cara, vem o lance da gratidão, né? E ele me falando aquele monte de groselha, cara, eu só pensando no movimento da galera do Itaú tentando arrumar emprego pra mim. E eu falava, meu, eu vou chegar aqui e vou falar que não quero, porque esse cara tá falando um monte de groselha aqui pra mim e tal, não sei o que lá. Aí eu fiquei, cara, assim, sabe, mentalizando e falando assim, cara, fica 3 meses, fica pelo menos um período de experiência e depois fala que não rolou. Sabe, porque senão você vai ser ingrato com o pessoal do banco, sabe, assim? É uma parada assim que eu levo muito comigo, que eu aprendi até com o Samuel, que é um amigão meu. O Samuel tá lá em Sinop, hoje ele fala isso, mano, gratidão não tem prazo de validade, mano. E assim, aí naquele momento falou mais alto, cara, porque senão eu não teria aceitado, entendeu? Porque eu vi um monte de bobeira do Ale lá. Enfim, e aí fiquei, não, falei, aí na minha cabeça falei, cara, vou ficar aqui só 3 meses, aguentando esse louco aqui. E aí depois saio e agradeço o pessoal do banco, falo que não rolou, e aí, cara, enfim, siga em frente, bora pra frente. Mas é aquele negócio, cara, que eu falo assim, né? Não dá pra brigar com o número, não dá pra brigar com o resultado, cara. Eu cheguei e, sei lá, em poucas semanas eu tava, tipo, me destacando já pelo que eu fazia. Porque, cara, eu sempre trabalhei a milhão, eu sempre fui, tipo, muito ágil no que eu precisava fazer na minha entrega. Eu nunca fui de enrolação, sabe? Era poucas ideias, papo! Então, assim, sei lá, cara, sem brincadeira, em um mês o Ale tinha me recebido daquele jeito. E aí, cara, com 2 meses, já era praticamente o braço direito do Ale. Uma equipe de, sei lá, 7 pessoas, tinha 3, 4 pessoas que já estavam lá há 5, 10 anos na empresa. E, enfim. Cara, não, para tudo, pera. Então você quer dizer pra mim que você, tipo, um moleque de 18 anos ali, com a roupa desajeitada, você saiu já do rejeitado, ali que o goela abaixo, engoliu aquele sapo cururu. E pra virar, tipo, em 2 meses, o braço direito do chefe, é isso mesmo? Sim, cara. Enfim, posso ser hipócrita aqui, mas realmente foi o que aconteceu, né? E o Ale, pô, gestor, nada besta, tipo, olhou, falou, pô, um moleque com um avião, comendo papel, trabalhando pra caramba. E aí, cara, a nossa relação, tipo, mudou muito rápido, assim, entendeu? Então foi, tipo, esse primeiro o choque, a primeira semaninha ali, ele meio com o pé atrás e tal, e cara, e aí depois a gente foi criando uma relação tipo muito próxima que aí, enfim, aí ele foi meu chefe, né, durante 10 anos, eu fiquei lá durante 10 anos. Mas fala pra mim, quando você foi pra Real, como tava a roupa já? Você usava a roupa do seu pai ainda ou você tava com a tua roupa? Aí eu já tinha a influência, o bom gosto do Ale, né, que o gay, ele tem esse... Pra Real não, é pra staff. Pra staff ainda tava... Não, agora você vê, da staff, como que foi da staff? Não, pra staff ainda era assim... Já tinha melhorado um pouquinho, porque assim, eu não precisava de... Você ganhava quanto no staff? Cara, isso foi uma outra coisa também, que é duro quando o parâmetro é baixo, né? Porque o Rogério chegou pra mim e falou assim, quanto que você ganhava lá no Itaú? E aí na época, eu já tinha, depois de 2 anos, eu ganhava, sei lá, 200 e poucos reais e tal. Aí, um trabalho normal, naquela época, você ganhava milão. Aham. Aí tá bom, então vou te pagar 600, tô dobrando seu salário. Dobrou a meta. Falei, meu, mas tipo, cara, você, né, a época era horrível, assim, né? Mas pra ele achou que tava dobrando meu salário, enfim, aí de novo aquele lance da gratidão, de eu falar, meu, beleza, vamos. Só que aí, cara, com 1 mês de staff, ele foi pedir aumento pra mim. Porque acho que ele também já percebeu também que era muito defasado o que eu ganhava na época, 600 reais era muito pouco.
Estou falando de 2007, final de 2007 para 2008. E aí com um mês de trabalho, ele foi pagar... enfim, foi arrumar um aumento para mim. Ou seja, tipo assim, ele também já muito safra e percebeu que você, por estar defasado, podia receber uma proposta por ser brabo, Exato. né? Por mais que fosse introvertido, você entregava pra cacete. Então, tipo, Legal. alguém poderia perceber isso e viu o valor, que falou, putz, ele entendeu. Falou, irmão, se nos casos do Itaú, tá todo mundo tentando ajudar esse moleque, mano, é porque, tipo, Sim. tem algo aí, cara. Essa esmeralda bruta tem um negocinho verde top ali, papai. E o Ale criou, assim, essa relação. Porque aí, por exemplo, eu entrei no final de 2007. Aí tinha prestado ProUni também. Aí consegui bolsa. Aí de 50%, lá. 50% também, você conseguiu. 50%. Não era tão bom aluno assim, mano. Também 50%. O que me salvou foi a redação. O que te salvou? Cara, sabe o que eu nem... Cara, assim, eu fui muito despretensioso pro ProUni. Eu fui o último a entrar na sala. Portões fechando. Eu não ia fazer, cara. E aí tinha assim, um ex-namorado de uma prima minha, tava em casa, tinha dormido em casa. Ele falou, você vai fazer sim. Não, você vai. Ele era um pouquinho mais velho, ele falou, você vai fazer sim. Vai se trocar. Meu, me troquei, me colocou no carro, falou, vai fazer o ProUni. Thiago, ex-namorado da minha prima Suelen. Me colocou no carro, saiu igual um doido. Não vai, eu falei, mano, não vai dar tempo. Vai dar tempo. E corredor de ônibus, sei o que lá. Cara, eu cheguei com o portão fechando. Entrei na sala. Porque eu fiz de uma maneira muito despretensiosa. Porque como eu estudei, assim, como eu estudei numa escola pública, né? E eu também não fui dos alunos mais aplicados. Eu falava, eu não vou conseguir atingir pontuação, tal, para fazer universidade. E eu vou fazer o quê? Eu não lembro na época se eu já estava empregado na staff ou não, quando foi a época do ProUni, porque tem um delay de alguns meses, né? Eu acho que eu nem estava empregado ainda. Eu falava, como é que eu vou pagar a faculdade? Enfim, cara. Fiz o ProUni, apliquei para bolsa, consegui 50%. Aí eu lembro que na época eu estava ganhando R$ 600 na staff ainda. Ou 800 já, ou 700, sei lá. O Ale tinha conseguido um aumento magnífico para mim de 100 ou R$ 200. E aí quando saiu o ProUni, eu sempre ajudei ele na minha casa. Quando eu ganhava R$ 130, R$ 80 era pra minha casa. Que da hora. 50 era para mim. Que top, mano. Então assim, sempre. Meu irmão mais velho também. Meu irmão mais velho, quando ele começou a trabalhar, ele chegava em casa e dava o salário na mão da minha mãe. E se ele precisava de dinheiro para alguma coisa, ele pedia. Então a gente sempre ajudou em casa, né? Muito. E aí eu lembro que eu passei na faculdade, e aí a faculdade comprometia metade do meu salário. Fiz isso é foda. Né? Os 50% que sobravam. E aí eu cheguei em casa e falei, mas e aí, eu não vou conseguir mais ajudar com metade. Então ficou tipo assim, metade pra faculdade, aí da outra metade pra casa, metade pra mim. Dá pra ser assim, sabe? Tipo, conversando, quem vai pagar a conta de água, quem vai pagar a conta de luz, quem vai pagar a conta de telefone e tal. Enfim, beleza, vamos. Aí eu ingressei na faculdade e tal, e aí logo no primeiro mês também, o Ale chegou e falou, cadê o boleto da faculdade? Aí pegou o boleto da faculdade, chegou lá no Rogério e falou, o Renan tá fazendo faculdade, a gente vai pagar metade da faculdade dele. E você lembra as opções que você tinha colocado no ProUni? Eu não comecei fazendo direito, né? Eu comecei fazendo comércio exterior. Eu tinha Você dúvida, fez né? comércio exterior? Um ano. Porque eu tinha muita dúvida, né? Entre fazer administração ou direito. E aí tinha esse curso com habilitação em comércio exterior na São Judas, né? Que era administração com habilitação. É onde eu sou formado. Exato. Que e aí top, o pessoal falou muito bem desse curso pra mim. E eu fiz um ano. Aí algumas coisas me fizeram mudar pra direito. Uma era, eu trabalhava lá na staff, a parte jurídica, eu batia papo com a Lê e tal, enfim, tinha muito mais a ver. Outra era, cara, a galera da minha sala chegou na férias de julho, a galera vai fazer intercâmbio. Porque, na São Judas na Moca ali, você sabe, muita gente que estudava ali tinha uma condição, né? Você fez Moca também? Que ano que era esse? 2008, meu primeiro ano de faculdade. Pô, eu tava lá ainda. 2008. Eu tava lá porque... Caralho, mano. 2008 eu tinha repetido o ano. É? Tava fazendo as DPs.
Eu parei pra fazer as DPs. Eu fiz 8 e 9 na Moca, depois eu mudei pro Butantan. Então você sabe que a galera tinha uma condição ali da Sim, Moca. não, Então chegou lá no meio do ano, a galera, primeiro que a galera, um monte de gente já fazia inglês, já falava inglês, porque já tinha vindo assim, né, disso de escola. Sim. E depois indo fazer intercâmbio. E eu, sem condição de fazer intercâmbio, sem falar inglês, eu falava, mas como é que eu vou disputar com essa galera no mercado? E segundo que a galera falava que eu era chato pra caramba, porque tinha aula de direito no primeiro ano. E nossa, era a aula que acho que é uma das aulas que eu mais me interessava. E aí eu discutia pra caramba, assim, tipo, com o professor. Esse professor... Um dia eu bati boca, velho. Eu era um tiozão meio... Sim, mano. Puta, bravo, velho. Bravo. Esse professor que foi... Ó, certeza. Vamos pegar agora... Eu não vou lembrar. Você vai lembrar disso. A lei não fala, a lei prescreve. É esse atleta aí? Tá vendo, irmão? Tá vendo? Professor, a lei não fala, a lei prescreve, irmão. E era bravo, hein? Brabo, eu uma vez entrei numa discussão com ele na sala, mas que a sala parou pra assistir a discussão, eu e ele. Sério? E aí meus amigos falavam, cara, mano, vai fazer direito, velho. Vai fazer direito, você tem que fazer direito. E família também, o Alê falava, enfim. E aí quando chegou na virada do ano, eu pedi pra mudar meu curso e eu mudei. Que top. E aí eu comecei a fazer direito. E aí, enfim, cara, entrei lá fiquei 10 anos na staff, né? E fui construindo essa relação com o Alê. Aí em 2009 teve um projeto que foi muito importante, que foi quando o Santander incorporou o Banco Real. E o Santander era nosso cliente e tal, cara. E eu lembro que assim, eu tava com menos de 2 anos de staff ainda. Beleza que eu já tinha ali me tornado braço direito, mas ali do Alê. Era um projeto que ia envolver o escritório inteiro. Sabe, era um projeto do ano. Uhum. Era um projeto muito relevante. Aí eu falei, agora é a hora de eu mostrar, de eu poder me mostrar. De novo, se eu não consigo me mostrar ali, me vendendo verbalmente aqui, é com resultado, cara. E aí, eu fiquei 3 meses sem ir pra faculdade, debulhando o projeto, velho. Ficou 3 meses sem ir pra faculdade. Debulhando o projeto, assim. E depois, enfim, me lasquei. A São Judas era anual, não sei se você lembra. Então, primeiro semestre, nossa, me lasquei com as notas. Me lasquei. Aí no segundo semestre, ralei pra caramba. Consegui recuperar as notas. Consegui minha primeira crise de ansiedade também. Mas faz parte, é o preço. Foi o preço. Você não repetiu por falta? Não repeti. Caraca. Não repeti. Porque naquela época, assim, o professor passava a lista, né? E aí alguém colocava lá, porque era 20 faltas o limite. Tipo, exato. Dava 10, na verdade, porque era dobrada a aula, né? Exato. Então, a galera colocava a lista aqui, tinha professor que nem fazia chamada, sabe? Aí você ia acompanhando, tinha o portal do aluno ali, eu fui administrando, cara. Aí depois no segundo semestre tive que devorar, devorar. Na São Judas, né, mano? Porque, tipo, pra passar tinha que ser 6, né? Então, pra mim, 6 era 10. Não, cara, pra mim, a São Judas e tanto na faculdade, foi assim, porque, cara, quem trabalha muito, né, fica muito difícil você conciliar e você ser o aluno que vai tirar 10 em todas as matérias e você tá entregando um baita de um resultado no trabalho. De novo, cara, cada escolha é uma renúncia. Você quer ser o aluno que tira 10 ou você quer ser o cara fera no trabalho e que você conclui ali a faculdade? Tipo, essa foi a minha escolha. Cara, quando eu passei na UAB no 5º ano da faculdade, né? Passei com a UAB antes de me formar. Cara, eu tinha acabado de ser promovido a coordenador. Eu tinha 26 anos. Eu coordenava uma equipe de 18 pessoas. Caraca. A maioria das pessoas eram mais velhas que eu. Então, cara, o primeiro desafio de gestão é difícil, velho. É muito difícil. Você sair do campo do técnico para você ser gestor. Eu, no 5º ano da faculdade, tenho que fazer monografia, prova, inventei de fazer a OAB no meio desse tempo. Cara, assim, foi um ano realmente complicadíssimo, mas é isso. Qual que é a expectativa de eu tirar 10 na OAB, de eu tirar 10 nas provas? Nada, cara. Eu precisava fazer... Qual que era o suficiente para poder passar nas provas? Ponto. Eu passei 5 anos sem pegar uma DP. Nenhum exame, na verdade. Não é que nem eu peguei. Eu nunca peguei nenhum exame. Agora, também, se perguntar quantos 10 eu tirei, vai dar pra contar nos dedos. Entendeu? Caraca, velho. Tá, mas... Beleza, você tava na Reale... Na staff? Na staff. E, mano, quando que foi, tipo, a tua virada de chave? Porque... Cara, hoje, olha assim,
pro teu escritório, você atende várias multinacionais. E, bom, de onde saiu? Tipo, como aconteceu isso, velho? Acho que são, assim, são várias coisas que vão te guiando, assim, né? Acho que o principal é quando você deixa de acreditar no seu gestor e deixa de acreditar naquele projeto. O Alê? Não, no caso não, porque o Ale vai ser meu sócio, no caso o Rogério, que era Tem que ter um corte. que era o dono do escritório, assim. Eu não via mais futuro ali na staff, sabe? Pela maneira que era administrada, pelas decisões que eram tomadas, pelas quem você promove, quem você deixa de promover, sabe, assim, o que você dá valor e o que você não dá, enfim. Então eu olhava para aquilo e já não me via mais ali dentro. Perdeu o encanto. Perdeu o encanto. E aí, como é que você consegue, continua, entre aspas, porque o seu gestor ou o diretor, você está seguindo alguém, você está seguindo uma diretriz, está seguindo uma estratégia. Como é que você continua seguindo alguma coisa que você não acredita mais? Né? Então ali acho que foi o ponto chave. Né? E aí na ocasião, só que eu olhava para mim, eu tinha 26 anos de idade, na época eu ganhava 10 pau, que na época era um bom salário, eu não falava inglês, não tinha pós-graduação, e eu olhava e falava, tá bom, aqui não dá para seguir, e eu vou para onde? Porque pro mercado de trabalho eu ia ser um advogado júnior, porque imagina, eu não tinha experiência advogando, né? O nosso mercado paralegal é um mercado que é muito específico. E eu falava, cara, eu vou sair para ganhar metade, 1/3 do que eu ganho. Ajudando em casa, enfim. Então, assim, aí, sei lá, mas eu já comecei a me imaginar o que eu ia fazer saindo dali. Porque eu já sabia que ali não era onde eu ia continuar depositando minha carreira, sabe? E aí, assim, aí eu fiz um processo de coach pra eu tentar me encontrar nisso, porque eu queria ser delegado, vou pro concurso público, mas eu também não gostava de estudar, de ficar na decoreba, vou trabalhar no mundo corporativo e tal. E aí uma frase que me marcou muito nesse processo de coach que eu fiz foi, cara, assim, quem não tem estratégia, vive da estratégia dos outros. E aí naquele momento eu percebi que de fato estava vivendo a estratégia dos outros e que eu precisava tomar a rédea da minha vida e falar, não, cara, eu tenho que decidir onde eu tô, não tenho que estar onde decidam que eu tenho que estar, sabe? E aí, cara, assim, foi acontecendo e a coisa, aquilo que eu comecei um movimento ali, logo eu me formei com 25, 26 anos, de eu já não me enxergar ali dentro da staff, de enxergar que aquilo não ia realmente muito pra frente. A coisa começou só a piorar. E essa sensação que era minha começou a ser do Alê também. E, cara, assim, toda a galera acha que ele teve, nossa, um planejamento mirabolante. Mas, cara, o que a gente tinha era assim, eram duas pessoas com muita vontade, que tinham uma sinergia e uma lealdade muito forte um com o outro. Da gente estar muito desgostoso, da gente não poder, tipo, dar a nossa cara pra coisa, a gente ter que ficar seguindo algumas coisas que a gente já não concordava mais. E a gente falou, cara... E aí? Mas por que empreender? Tipo... Porque, como o nosso mercado é muito específico, para eu ir para o mundo corporativo, você muitas vezes não tem uma área disso que eu faço. Entendeu? Uhum. Então a gente não... Eu na época ganhava 10, o Ale na época ganhava, sei lá, 20. Ele era diretor do escritório, 20, 25. O mundo corporativo não abrigava a gente. Tá. Então, pode falar que foi mais necessidade? Porque se fosse assim, cara, tipo... Não, sim, assim, foi muita necessidade, porque era, de um lado, assim, era você olhar para um barco, cara, eu falo isso, eu não falo isso com prazer, não, porque, cara, eu vivi 10 anos lá na staff e tal, e sou grato, mas na nossa visão era você olhar para um barco que estava indo sentido penhasco, um barco que podia afundar em algum momento, e a gente fala assim, eu vou esperar isso acontecer? O outro junto no barco. Tipo... Ou e não é pega a questão o bote de que tá passando. E a questão não é de pular o barco, de falar assim, tá abandonando alguma coisa. Não, é de você tentar mudar a coisa, de você tentar endireitar a coisa, de você tentar dar uma direção e de você não ser ouvido, de você não ter espaço, de você... É como se tivesse um teto na nossa cabeça, entendeu? A gente cresceu demais para aquela estrutura. O que a gente pensava sobre mercado, sobre negócio,
era demais para aquela estrutura e não deixavam a gente, colocaram um teto na nossa cabeça. Porque se tivessem chegado e falado assim, cara, beleza, toma aqui a rédea da coisa, vocês vão tocar o departamento, vocês vão tocar a questão, vocês vão ter uma porcentagem de que vocês trouxerem de resultado. Mas não, tipo, a gente era muito limitado nesse sentido. Tá, mas e aí, beleza, vocês decidiram empreender, tipo, vamos empreender. Como que foi o day one da Reale? Depois que a gente decidiu ou a decisão? Porque a decisão foi tipo assim, a gente almoçando, falando, cara, não aguento mais isso aqui, tava muito estressante. Tava muito estressante. Não aguento mais isso aqui, também não aguento mais isso aqui. Cara, vamos sair, vamos abrir um negócio? Vamos. Tá, mas quanto é que você tem de rescisão? Ah, eu devo ter X. Ah, eu devo ter Y. Tá, mas eu ajudo em casa. E o Ale também sempre ajudou na casa dele. Tá, e ajudando em casa, quanto tempo a gente consegue sobreviver com esse X? 6 meses. Tá bom, cara. Então a gente vai sair e a gente vai ter 6 meses pra poder fazer o negócio virar. Senão. No almoço vocês definiram, falou, tchau, vamos. Foi, cara, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí a gente chegou e aí comunicou o Rogério. Os dois pediram demissão juntos. Sim, mas não assim, ó, tô saindo amanhã. A gente tentou fazer uma coisa muito, cara, responsável. Né? Então a gente falou pro Rogério que ia sair, ele, não, vocês não vão sair. Eu ganhava 10, ele me ofereceu 20. O Ale ganhava 25, ele ofereceu 50. E cara, e eu falava, Deus do céu, eu falava, meu Deus. Mas aí quando a gente, cara, você foi sair, tipo, 10, a gente ofereceu 20, você não pensou. Só Deus. Sabe, eu acho assim, o que me deu muita força, cara, essa decisão de sair foi 3 semanas depois do meu pai morrer. Então eu acho que depois que o meu pai morreu, assim, deu um estalo de tipo assim, sabe, da vida ser um sopro, de que as coisas como são hoje, amanhã já são totalmente diferentes. Ou seja, você veio você tava vivendo o luto 3 semanas e se inconformou com. De falar, cara, eu vou esperar mais quanto tempo pra poder tomar uma decisão, entendeu? E é claro que eu pedia, cara, muito pra. Sempre que eu tenho uma decisão muito importante, assim, cara, eu falo que nunca eu tomo. Eu sempre peço pra Deus, sabe, me orientar. Então eu ajoelho, eu rezo, eu peço pra Deus me mostrar nos detalhes. E quando veio a proposta de 20, eu lembro de eu no carro, assim, tipo, indo pra casa e falando, tipo, Deus. Pelo amor de Deus, eu tô fazendo a coisa certa, assim, tipo, me dá sinais, sabe? Me dá sinais. Mas a gente foi tentando fazer uma questão estruturada, assim, foi avisando os clientes antes da gente sair, olha, a gente tá de saída, sabe? E os clientes começaram a ficar desesperados, a gente falou, não, cara, a empresa vai continuar aqui, o Rogério vai continuar aqui, tem aqui uma equipe e tal. Então a gente tinha quando a gente anunciou a nossa saída, o combinado era 3 meses. Pra gente fazer uma transição de 3 meses. A gente falou na época pro Rogério que na nossa visão, quem estava lá não tinha condição de assumir. Porque, pô, tava saindo o diretor e o coordenador da área. Né? Então a gente jogou, cara, super limpo, super transparente. Fizeram tudo que a gente falou? Não. Obviamente, como já não vinham fazendo quando a gente tava lá dentro. Tudo que a gente falou, fizeram o contrário. E aí chegou um momento que aí, cara, aí não tem jeito. Aí você tem que acordar o cordão umbilical e falar, porque cara... tava tóxico o mesmo ambiente. Não dá. Então não deu pra fazer a transição de 3 meses, aí a gente ficou um mês, assim, depois do comunicado, deu pra suportar mais ou menos um mês. Aí depois de um mês, aí realmente teve que cortar o cordão umbilical. Você pegou e balançou na oferta dos 20 lá. E o Ale, como foi? Porque o Ale, 25 para 50, irmão. Não, e o Ale, né? O Ale é o cara do dinheiro, né? Então. E eu falo, mas aí é aquele negócio, cara, da lealdade. Quando a gente combinou, ele falou, cara. Aí eu falei pra ele, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu falei, e eu já conhecia o modus operandi do Rogério. O Rogério ele é aquele cara, tipo, sedutor, assim, e com dinheiro, o cara. Sabe o personagem aquele filme O Advogado do Diabo? Sei. Como que é o nome do cara que faz Keanu Reeves? Não, mas o cara que faz o diabo, o Al Pacino. Ah. O Rogério é muito aquele cara do Al Pacino. Muito sedutor. E eu falava pra ele, Ale, quando a gente entrar naquela sala, vai entrar um por vez, eu tenho certeza que o Rogério vai fazer, porque, cara, podia ser, não era porque eu era especial que ele me ofereceu 20. O Rogério ele tinha uma questão, ninguém podia sair da staff. Mas se a pessoa quiser sair, qualquer pessoa que fosse, se fosse o motoboy, o estagiário, a copeira, qualquer pessoa que fosse, ele ia fazer uma proposta para ficar. Ele não admitia. Então eu falava, você sabe o que vai acontecer. Só que comigo, eu sei que vai ter um limite. Você e o Ale sempre foi o cara comercial. O Ale era o cara que perspicaz para trazer dinheiro e tal. Não tem limite. Ele pode oferecer um apartamento.
Não, Ale, não, fica aqui, eu vou dobrar seu salário e te dou um apartamento. O Rogério tinha um monte de imóveis, tinha um baita no patrimônio. Fala, você tem. Porque assim, se um der pra trás, vai ferrar com a vida do outro. Se você for lá e depois eu der pra trás, vou lascar você. Se você der pra trás, você vai acabar com a minha vida. Cara, eu não tô falando que vamos. Apertamos aqui a mão. Vamos, cara, o Ale ficou 2 horas dentro da sala. Puta que pariu. Eu na minha vez eu suava frio, velho. Suava frio, eu falava, agora eles estão armando como me tirar daqui. Onde desovar o corpo. Mas foi isso, cara, assim, realmente é você firmar com alguém num propósito de lealdade e te falar, cara. E foi assim, até as pessoas perguntaram muito no começo, né? Ah, e aí? Porque o Ale era meu chefe. O Ale vai ter 70, o Renan vai ter 30, o Ale vai ter 60, o Renan vai ficar 40. Isso foi muito legal, cara, que partiu do Ale. Falou, cara, é o seguinte, ó, é meio a meio. Nunca teve essa conversa. É ou a gente fica rica junto, ou a gente quebra junto. Ponto. É isso, estamos aqui, mão dada? É isso, agora é até o fim. Caralho. É. Foda, hein, mano? Foda. Assim, foi muito desafiador. Eu vivendo com o luto do meu pai, com dinheiro contado para 6 meses, o Ale também. E aí, tipo, também, aquela parada, você tava vivendo com o luto, você tinha que chegar junto em casa. Até a sua resposta. Fala assim, mano, se você der certo, quem der certo também. Se você der errado, quem der errado também. Exato. O fato, até ontem eu estava conversando com um amigo que resolveu empreender também, eu falo assim, o fato de não ter tido... conforme a vida vai passando, né, Alfredo? As decisões vão se tornando cada vez mais difíceis, que vai impactando cada vez mais gente. Tipo, hoje, por exemplo, uma decisão dessa, eu tenho uma filha, tenho uma esposa. Na época eu era solteiro. Só namorava, eu era solteiro, ajudava a casa da minha mãe e tal. Uhum. Tinha meus irmãos também que podiam ali ajudar a segurar o rojão, vamos dizer assim. Então, quanto mais tempo vai passando na vida, mais difícil as decisões vão ficando, porque vai trazendo mais impacto, né? Mas é isso, cara, assim, de novo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Não tinha como a gente pular essa etapa, né? Então, a gente realmente teve que ter coragem, entender que era um momento que a gente já não cabia mais dentro daquele cenário e de que se a gente quisesse construir, né, da nossa maneira, se a gente quisesse escrever a nossa história, que a gente ia ter que passar por isso, cara. Tá, mas vamos lá então. Agora, tu não sabia uma parte de coisa, hein, pai? Caraca! Cara, acho que antes do Day One, a Reale, o que significa esse nome? O que ele representa? Valeu, viajou, né? Porque assim, Valeu, o cara muito vaidoso, né? Aí quando a gente falou assim, os nomes tal, como que vai ser o nome da Reale? Eu tinha pensado em alguns nomes, tipo, performance, algumas coisas assim. E eu falei, pô, outra coisa é de repente a gente pegar a junção do nosso nome. O Ale, pra você convencer ele de uma coisa, você tem que primeiro oferecer a coisa que ele não. A coisa contrária, entendeu? Aham. Aí eu falei, cara, tem aqui, até por respeito, será meu chefe, você é mais velho. Podemos colocar seu nome na frente, porque geralmente história de advocacia, nós não somos história de advocacia, mas história de advocacia, o nome que vem na frente é o brabo. É o brabo. Falei, a gente pode colocar, mas vai ser Ale Rê. Quem é a lei? Aí, pô, isso aqui vai ser axé? Falei, não, cara, gostei e casou Reale, assim, ficou um nome muito comercial, vamos dizer assim, né? Bom. E a junção do nome dos dois. Puta, que legal. Mas o que a Reale faz? Explica qual é o negócio da Reale. Cara, a gente faz a interface de grandes empresas, grandes contribuintes, junto aos órgãos públicos. Então, a gente quase não tem burocracia no Brasil. A gente quase não tem. Suave. Quase não tem obrigação burocrática para poder ser cumprida. Então, toda a parte de registros, licenciamentos, gestão tributária, gestão de certidões, parte imobiliária. Então, tudo que está relacionado a órgão público, CNPJ, inscrição estadual, alvará de funcionamento, AVCB, tudo que está relacionado a órgão público, a Reale faz a interface de grandes empresas que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente faz essa representação, né, e a condução desses processos em todos os órgãos do Brasil inteiro. Caraca. E, quantos anos tem a Reale? 8. Completamos 8 há 15 dias atrás. 8 anos, pai. Que top, 8 anos.
Quantos colaboradores? Hoje é 50. 50 colaboradores. Chegamos a ter 75, mas a redução não foi um momento de crise, nada, foi ganho de eficiência, sabe? Reestruturação de processo, a gente conseguiu ser mais eficiente, trabalhando com 1/3 a menos de pessoas na equipe. Assim, o time hoje, assim, time fantástico. Obrigado, time Reale, assim, vocês são fantásticos, a gente entrega um resultado incrível. A gente sempre roda um NPS para poder saber a satisfação dos clientes. E entre clientes satisfeitos e muito satisfeitos, é 98%. Caralho. Então, assim, 140 respostas, eu tive uma resposta ou duas de cliente que enfim, manifestou ali alguma satisfação. É claro que sempre tem um feedback de melhoria, a gente sempre preocupado com isso, sabe? Melhoria contínua. Então, a gente está o tempo inteiro ouvindo o cliente. E o time que tem hoje entrega um baita de um resultado, cara. Tá, mas cara, 50... E um crescimento, assim, totalmente orgânico. Porque hoje você vê muito, assim, eu falo, a Dani, minha esposa, trabalha com marketing digital, né? E falo de posicionamento para você atingir. Cara, eu acho isso fantástico e realmente falta para a Reale isso. Nosso crescimento é totalmente orgânico. Mas o que eu falo para ela, assim, mas o que eu não vejo as pessoas falarem hoje é o quanto o arroz com feijão, cara, ele dá certo. O quanto o arroz com feijão ele é importante, o tijolinho por tijolinho. Eu posso fazer um baita de um trabalho para poder atingir um baita de um público. Mas eu tô atendendo bem o cara que eu tô atendendo hoje? Porque esse cara que dá... a L'Occitane foi nosso primeiro cliente. Foi o primeiro que acreditou na Reale. Um abraço aí ao Cumini, a Maria Fernanda, a Ana Paula, assim, que foram as pessoas que acreditaram, né? Que foi a gente brinca que foi a pedra fundamental da Reale, assim. Primeiro cliente da L'Occitane. Primeiro cliente. Um dia a L'Occitane foi 100% do faturamento da Reale, certo? Foi meu primeiro cliente. Sim. Então era 100% do meu faturamento. Hoje a L'Occitane é 1% do faturamento da Reale. Caraca. Né? São super importantes pra gente. Mas assim, um dia a L'Occitane indicou um outro. Aí eu tinha 2 clientes. 2 clientes indicaram outros 2. Hoje nós temos mais de 100 clientes. E eu tô falando assim de marcas, cara, expressivas. Raia Drogasil, Raizen, Cófico, Centauro, C&A. Tô falando, cara, das maiores empresas do Brasil, das maiores varejistas do Brasil. Top, velho. E tudo por meio de indicação. A gente não tem nenhum trabalho ativo comercialmente falando. Então eu vejo as pessoas muito falando do posicionamento e cara, realmente tem que ter. Hoje com a internet você é capaz de atingir qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu acho isso fantástico. Mas o básico está sendo bem feito. Então a gente apostou muito no tijolinho por tijolinho, sabe? Assim, do crescimento orgânico. Mas além do básico, Renan, tem a questão do boca a boca, porque, cara... Não tem nada melhor do que, tipo, uma indicação. Porque, putz, por exemplo, seu carro, você fala assim, mano, ó, tem um cara bom de elétrica, meu carro deu um pau elétrico, assim, putz, eu vou falar, jogador, pô, tem um cara que fica aqui e tal, assim, assado, meu cara fala do meu carro, cara barato, honesto e tal, papá resolveu meu problema. Bom, você vai, tipo, e quando você pega uma parte sensível, tipo, como você tem uma das licenças, aqui no Brasil, então, quanto custa para uma marca dessa, ele parar a operação dela por um dia. Sim. Porque para. Se você tá com o alvará travado, para. Se você tá com a inscrição estadual, tipo, no emitir nota, trava. Então, tipo, imagina, você pegar e fechar, tipo, alguma coisa por um dia que seja, por uma falha dessa. Eles sabem quão sensível, tipo, essa área, e justamente por ser, a galera, acredito eu, vai mais esse tema da indicação. Da indicação. E quanto custa o capital intelectual do cara que tá me indicando, de ele colocar porque, cara, pra minha indicação é como se fosse um aval. Você fala assim, cara, pode ir lá, tô te indicando. Então, e quem nos indica é gerente jurídico, gerente tributário, diretor de multinacionais, entendeu? E quando eu falo básico, é que o básico ele acaba diminuindo um pouco, mas é no sentido de assim, cara, você tá fazendo o seu trabalho bem feito? Porque se você estiver fazendo um trabalho bem feito, se você estiver entregando resultado, o seu cliente vai te indicar para outro. Uhum. E esse outro cliente vai te indicar para outro. E a coisa começa a se multiplicar. Né? Então, assim, de novo, a gente tem que realmente olhar para essa questão digital, porque isso transformou o mundo. Mas as pessoas, eu percebo que muitas pessoas estão olhando para isso sem entregar o básico. Aí qual que é esse modelo de negócio? Então, você conseguir mais clientes todo dia, porque o seu cliente ele entra e sai? Você tem um turnover gigante? Consegui um cliente, tá bom, ele não fica? Eu tenho pouquíssimos esses clientes. Pouquíssimos. E muitas vezes é por questão de preço.
Porque a Haier não é a empresa mais barata no mercado, e muitas, né, dessas grandes empresas a negociação é por questão de departamento de compras e tudo mais, enfim. Mas a gente acredita muito nisso, sabe, cara? Eu falo, pessoal, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, cara, é resultado constante. É constante. Tijolinho em cima de tijolinho. Top, velho. Cara, mas hoje com essa estrutura que você alcançou, com esses clientes de peso, quais são os desafios que mais exigem de você como líder hoje? Cara, acho que é engajar o time, né? Engajar o time. Essa nova geração tem um comportamento diferente da nossa, né? E você fazer com que as pessoas acreditem em processos de longo prazo tem sido bastante desafiador. Né? A gente é da era agora, essa geração de hoje, nós estamos vivendo no hoje, né? É a geração que a gente brinca do TikTok, porque é tudo muito rápido. Você está aqui numa história, você passa o dedo e é um outro history, e é uma outra vida. E a gente está vivendo num imediatismo muito grande. E você que construiu uma carreira e nós sabemos que você não constrói nada significativo em curto prazo. Então é bastante desafiador você demonstrar, sabe, que existe um processo a ser seguido, a ser respeitado. Só vive o propósito. Quem suporta o processo. E é bastante desafiador isso hoje, né? Tá. E aí é claro, e também a gente não adianta a gente ficar também parado, preso no discurso que funcionava 10 anos atrás. Hoje as pessoas elas querem se sentir pertencentes do negócio, elas querem entender que o negócio tem um propósito. Então a gente tem aproximado cada vez mais o time da base, vamos dizer assim, com as decisões estratégicas para que eles tenham essa percepção. É muito fácil você falar pro cara assim, não, que você tem que vestir a camisa de dono, que você tem que ter a sensação de dono. Tá, mas o cara ganha como dono? Ele não ganha, né? Então também esse discurso fica muito vazio, né? Agora quando você começa a trazer o cara, claro que guardada as devidas proporções, mas para ele poder entender para onde qual que é o rumo do negócio, quais são os nossos objetivos, qual que é o plano de carreira dele, o que ele pode ganhar entregando os resultados que a empresa espera dele e tudo mais, a gente tem conseguido fazer isso e conseguir, mas assim, de novo, é bastante desafiador, é algo que você tem que fazer periodicamente. Foda. Alinhamento, sabe, cara? Alinhamento o tempo inteiro, cara, com o time, de você ouvir, de você explicar, porque você vê uma empresa, mesmo assim, porque a gente atende empresas grandes, mas é uma empresa pequena, assim, 50 pessoas. Então, hoje, a gente trabalha no modelo presencial hoje, é todo mundo junto ali. E tem às vezes, problemas de comunicação, sabe? Então, a gente fica o tempo inteiro se policiando em, cara, trazer todo mundo pro mesmo, para remar na mesma direção. Top. Né? Esse alinhamento é super importante. Tá. Cara, e hoje a molecada, como você vê, tipo, a geração Z aí, do mercado de trabalho, tipo, entrando hoje, até ou para entrar, cara, como você enxerga eles? Velho? Cara, assim, a pandemia, quando todo mundo foi para o home office, né, trouxe para a galera uma percepção, assim, a gente ouvir por exemplo, entrevistando pessoas de 20 anos, de 23 anos, falam assim, eu não me submeto mais a ir pro escritório, né? E você fala, tipo, oi? Tipo, 20 anos, tipo, 23 anos. Sabe, que trajetória que carreira que você construiu? Jogou na onde? Pra você ter essa moral de falar, não, cara, hoje eu meu trabalho assim. E se você quiser, né? Então, assim, isso deu uma mexida com a cabeça da galera. Essa questão do imediatismo também das redes sociais, cara, de vidas... de parecer que a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Você vê o tempo inteiro no Instagram e aqui, olha aqui minha Porsche, é muita mentira hoje no Instagram, né, cara? É muita vida de conto de fada. Olha aqui minha Porsche, olha meu saldo bancário. Cara, isso tem mexido muito, muito, muito com a galera. Então essa questão de querer achar que o home office é uma verdade única, é claro, cara, que é importante. São Paulo, a gente vai migrar esse ano para um modelo híbrido. Então a gente também tem que entender um pouco a realidade. São Paulo é caótico o trânsito, as pessoas, né, muitas vezes vêm de bairros muito distantes para poder trabalhar na área central.
e perdem ali 3, 4 horas do seu dia em trânsito. Então a gente tem que olhar para isso também. Mas de outros tem que entender que esse mundo de, não, é 100% home office, vou trabalhar aqui do conforto da minha casa, eu não preciso falar com ninguém, você quer falar comigo, me procura aqui no Teams. Isso também é muito prejudicial, tem sido muito prejudicial para as empresas. Você está vendo um grande movimento das empresas grandes trazer a galera de volta, porque é isso, você precisa de sinergia. Né? Eu estou falando de uma empresa com 50 pessoas que já tem dificuldade de sinergia, de comunicação com todo mundo no mesmo ambiente. Você imagina para uma multinacional com milhares de colaboradores. Como é que você faz esse alinhamento? Então, assim, estou vendo que eles estão tendo que voltar um pouco para a realidade nesse sentido e desse desafio deles abandonarem um pouco essa percepção dessas vidas que são expostas no Instagram e dessas supostas desses caminhos fáceis de ganhar dinheiro para construir, sabe, uma vida, uma carreira, né? E respeitar o tempo disso, porque a gente não tinha tanta oportunidade assim, né? Hoje a gente vive num mundo de oportunidades. Hoje, por exemplo, o moleque que é programador, ele não precisa trabalhar necessariamente no Brasil. Exato. Tipo, ele pode pegar e descolar o trampo numa empresa gringa, tal, lá do Vale do Silício, trabalhar daqui e ganhar, tipo, os caras pagarem por ele $5.000, tipo, já vai sair ganhando 30 mangos. Exato. E daqui, então, basta aprender a programar. E aí você fala, né, e numa carreira como essa, que, né, tem uma escassez no mercado e tudo mais, e aí as pessoas não dão mais, porque assim, a gente não tinha muita oportunidade. Então a oportunidade que aparecia, a gente agarrava ia nela e seguia e construía. Hoje as pessoas ficam muito pulando de galho em galho sem construir essa carreira, sabe? Aí fica meio que lateralizando só a coisa. E eu falo, cara, não tem importância nenhuma, porque antigamente, assim, na época dos nossos pais, o cara entrava na empresa e se aposentava na empresa. Não tô falando que isso é bom e que isso é saudável, mas sempre fala pra pessoa, cara, conquista pelo menos um cargo onde você entrou. Então você entrou como júnior, você quer sair, você acha que ali 3 anos, 5 anos, ou 2 anos já é demais, mas você conseguiu pelo menos uma promoção, sai maior do que você chegou. Porque as pessoas hoje em dia estão trocando de emprego, saindo na mesma condição que entrou, sabe? E aí daqui a pouco vai se ver, depois de 10 anos de carreira, não conseguiu evoluir muito, ficou só lateralizando a coisa, sabe? Entendi. Cara, vai falar uma parada assim, olhando daquela câmera ali, ó, dá um conselho pra juventude, pra molecada aí, que quer empreender, quer escrever a própria história aí no empreendedorismo, porque a gente vê tanto, tipo, no Brasil aprendeu, tipo, isso a tratar mal o empresário, né? Então, que conselho você dá pra um jovem que quer começar a empreender? Empreender mudou minha vida, né? Eu falo que minha vida mudou da noite pro dia. Só que demorou 14 anos para isso acontecer. Demorou 14 anos para que a minha vida mudasse da noite pro dia. Então, não existe atalho. Não existe caminho mais fácil. Existe um processo a ser seguido, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Não dá para pular etapas. Então, assim, construa uma trajetória consistente. Né? Não fica pulando de galho em galho, lateralizando, sem construir uma história onde você entrou. Então, se você está construindo uma vida dentro de uma corporação e trabalhando para alguém, saia melhor e maior do que você entrou. Né? E se prepare para esse momento que você, né, deseja empreender, entenda que você esteja preparado para isso. Porque, de novo, foram 14 anos para que eu entendesse que aquele era o momento que isso pudesse acontecer. Né? Se cerque de pessoas que você se inspira também. Porque dizem que você é o resultado, né, daquelas 5 pessoas que são mais próximas de você. Com quem que você está andando? Em quem que você está se inspirando? Isso parece uma coisa meio banal, né? Mas, cara, é fundamental. E eu sempre, esse ano, já fiz 3 cursos, tal, tô me colocando de novo na posição de aluno. Sabe? Daquele desejo de ser o mais burro da mesa. De você estar num lugar onde você possa aprender. Eu sempre andei com pessoas mais velhas. Desde criança. Sempre andei com pessoas mais velhas. Estou aqui hoje, por exemplo, com o Alfredo. Pra que a gente já terminasse, eu soltar uma. Mas é de verdade, eu sempre assim, busquei me cercar de pessoas que eu pudesse aprender
e que me inspirassem para que eu pudesse atingir um outro patamar, que eu pudesse alçar voos maiores. E eu acho que foi isso enfim, que me inspirou e que serviu de combustível para eu chegar até aqui. Top. Pegaram essa aí, velho? Malandro, leva pra vida. Isso aqui, ó, é ouro, velho. Isso é ouro. Então, cara, leva isso que você vai conseguir viver o seu propósito. Mas importante, como o Renan pegou e falou, tem que suportar o processo. Não é o imediatismo, não é os caras ali, ó, a resenha furada, não, irmão. Putz, é trabalho, cara. Porque como diz o Joel, né? Putz, por exemplo, você falou de conteúdo. Cara, eu consumo muito conteúdo do Joel J. Tipo, meu, todo dia o Joel J. E tipo, cara, é isso. O trabalho devolve. Você tá escutando quem é melhor que você para que você possa crescer. E a gente está falando aqui, né, assim, que é uma coisa que, de novo, né, a gente vive muita de mentiras na internet, né? Hoje é muito difícil você acreditar no que é real ou não. E aqui, né, cara, assim, a gente tá contando, né, cara, é a história real de duas pessoas que vieram da periferia, certo? Você lá da Penha, eu da Freguesia do Ó, de duas pessoas que fizeram ProUni, que tiveram que ter bolsa do ProUni para poder fazer faculdade, de que duas pessoas que trabalharam para os outros antes de pensar em empreender. Porque como é que você vai ser bom chefe se você não sabe nem trabalhar para alguém? É isso. Então a gente trabalhou muito tempo para os outros, até a gente decidir empreender, de que a gente construiu a nossa história e de que a gente pôde um dia olhar um pro lado ou pro outro assim e falar assim, meu, estamos aqui no Chile, no evento empresarial, no mesmo hotel que o presidente da República. Olha a nossa história. Então, gente, assim, isso aqui é história de verdade. Então, realmente, se você puder tirar um pouquinho do que a gente disse aqui, cara, realmente vai fazer diferença na sua vida. Foda. É isso mesmo. Um atleta, eu falei uma parada. Quais valores são inegociáveis dentro da Reale, mesmo que ninguém tá olhando? Cara, transparência. A gente é muito transparente. Tava conversando com meu amigo ontem, o empreendedor e tal, e eu tava falando pra ele, né, de como a gente faz dinâmica. Eu falei assim, do faturamento e tal. Ele falou assim, seus funcionários sabem seu faturamento? Eu falei, sabem. Mas eles também sabem a despesa. Também sabem os prejuízos quando acontecem. Então, cara, a gente é muito transparente com a informação, a responsabilidade com o outro de alinhamento de expectativa, a integridade. A gente é muito íntegro. E respeito com as pessoas, cara. A gente tem um respeito enorme pelas pessoas. Seja pelos nossos colaboradores, seja com clientes, seja com parceiros, seja do outro lado ali que a gente lida o tempo inteiro com órgão público. Respeito com as pessoas. O mundo é redondo, pequeno e gira rápido. A gente vai se esbarrar de novo. E aí, como é que você vai olhar para aquela pessoa que você encontrou? Porque hoje, cara, eu tenho a tranquilidade de olhar para qualquer pessoa que passou pela minha vida, de olhar de cabeça erguida, de olhar nos olhos. E eu já passei por situação assim, cara, de gente mais velha que eu, de me apunhalar pelas costas, e um cara que tem idade para ser meu pai não conseguiu olhar nos meus olhos. Isso deve ser vergonhoso para um homem. Isso deve ser vergonhoso para um homem. Então, você poder olhar de cabeça erguida para qualquer pessoa, cara, você não dever nada a ninguém, porque você é íntegro, porque você é transparente, porque você é respeitoso. Enfim, isso eu acho que é um valor inegociável na Reale, é um valor inegociável para mim, pro Alê, e é por isso que acho que a coisa vem dando certo. Top. Cara, se você pudesse, ó, apertou um botão aqui, ó, pá, voltar no tempo e mandar um recado pro Renan, que começou lá atrás, lá com 14 anos, como menor aprendiz, tudo. O que você falaria pra ele? Eu vou falar o que eu acreditava, né? Porque lembra quando eu contei lá que eu usava a roupa do meu pai, era motivo de chacota, era o pastor, não sei o que lá e tudo mais. E eu ficava pensando assim, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe? Tipo, não desiste. Continua batalhando. Vai valer a pena. Então, olhando lá pro Renan, que era motivo de chacota 15 anos atrás, passando pela rua com aquela roupa larga, com o cinto que dava 2 voltas na cintura, cara, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Não mudaria, assim, absolutamente nada da trajetória que eu segui até aqui. Nada. Até os tropeços foram importantes. Né? As pedras que, né, ensinaram.
né? Então, dizem que, assim, né, eu sou muito cara que eu tenho meio receio de errar, sabe? E eu aprendi que, cara, o erro é um Faz aprendizado. parte. É. E quem empreende, cara, vai errar pra caramba, porque quem empreende é o primeiro que tá dando a cara ali, a tapa. Ó, tô tentando isso aqui. Então, tudo serviu de aprendizado. Então, cara, assim, de coração, eu não mudaria absolutamente nada do jeito que eu fiz, da maneira que eu conduzi as coisas até aqui. E é por isso que, de novo, que eu tô me colocando de novo nessa posição de aluno, sabe? De realmente aprender, copo cheio, copo meio vazio. Porque eu também tenho certeza que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar ainda mais adiante. Então eu preciso, cara, seguir aprendendo, buscando conhecimento, assim como você falou que acompanha muito lá o Jorge Otto e tudo mais, cara. É o tempo inteiro você se nutrindo de coisas boas, de pensamentos bons, de bons ensinamentos, sabe? Para que a gente possa seguir evoluindo. E aí não só pensando no empresarial, né, cara? Eu como empresário, mas eu como esposo, eu como pai, eu como filho, eu como amigo. E é isso. Se a gente achar que tá bom, que a gente não precisa mais evoluir, aí tá pronto pra morrer. Certeza, mano. Cara, agora aproveitar que a gente voltou no tempo. Não vamos voltar no tempo, mas como se fosse uma oportunidade pra, pra você falar e você mandar um recado. Pô, imagina que teu pai tá ali naquela câmera te vendo. Me pegou, hein? Você achou que você não ia chorar? Até eu já chorei já. Manda um recado pro Renê, fala. Pai, seu legado tá aqui. Tudo que você me passou de valores e princípios jamais serão abandonados, jamais serão esquecidos. E faz muita falta o seu olhar de orgulho. De a cada conquista, meu primeiro carro, depois quando eu comprei o Civic, quando eu me formei, quando eu tirei o AB, o brilho do meu pai nos olhos, sabe? Do orgulho de um filho, que acho que é o brilho que eu devo ter quando eu olho pra Vicky hoje. Isso faz uma falta tremenda, mas enfim, fico feliz de pensar que tô dando orgulho pra ele aqui embaixo. Top. Te amo, pai. Foda. Parece eu não esperava, hein? Ah, ele certeza que ele tá felizão lá vendo teu filho o sacudir o mundo, pai. Foda, foda, foda. Mano, se você tivesse que montar um time, velho. Você foi foda. Se tivesse que montar um time com 3 pessoas pra sacudir o mundo, quem você escolheria? Quem seriam essas 3 pessoas? Cara, seria muito injusto se eu não escolhesse esse time. Eu, o Ale e a Shirley. E que bom que você fez essa pergunta, cara, porque eu ia cometer uma injustiça tremenda se eu não falasse da Shirley aqui nesse episódio. Porque a Shirley foi. Eu falei que a L'Occitane foi a primeira a acreditar, só que a L'Occitane foi o primeiro cliente a acreditar. A primeira a acreditar no projeto da Reale foi a Shirley. Que a Shirley abandonou um salário de 7 pau pra ganhar 2 na Reale. E quando descobriram que ela veio trabalhar na Reale, ofereceram 14 pra ela. E ela ficou pelos 2. E ela ficou na Reale. Caralho. Então, assim, cara, eu, Shirley e Ale, a gente se conhece, eu e Ale há mais tempo, né? A Shirley veio alguns anos depois, mas esse trio funciona há mais de 10 anos juntos, há uns 12 anos juntos. E, cara, a gente já enfrentou muita coisa. E não tem nada que a gente enfrenta que a gente não resolva. Foda. Sabe? Então, a Shirley também é sinônimo igual a gente, guerreira pra caramba, 2 filhos, se formou depois dos filhos e gerindo uma equipe gigante. E uma pessoa que, assim, que eu confio, que eu admiro. Então, e que foi quem acreditou no nosso sonho, que construiu a Reale junto com a gente, sabe, tá? Então, assim, de novo, não mudaria nada. Então, do mesmo jeito que lá atrás, o Ali apertou minha mão para ser meu sócio e a Shirley foi a primeira a acreditar no nosso projeto e a nossa gerente lá hoje, seriam as 2 pessoas que eu, de novo, apertaria a mão e ia falar, meu, bora sacudir o mundo? Top. Cê é louco, foda. Foda pra caralho. Se o seu negócio fosse uma frase, qual frase seria?
Nossa, se o meu negócio fosse uma frase... Eu não sou um cara muito criativo, cara. Esse... O Ale já responderia de cara já. Exato. Cara, trabalho e constância. Trabalho e constância. Sim, não tem a questão do o trabalho devolve? Cara, trabalho e constância. Os resultados, assim, a gente pensa nos resultados, mas os resultados eles são uma consequência. Né? Vender, quanto você vendeu, quanto você faturou, quanto você teve de resultado. Isso é só uma consequência de tudo que vem antes. Trabalho e constância. O resto é consequência. Agora, o que você está plantando? Como que você está trabalhando? E com qual constância você está fazendo isso? Porque é muito comum você ver as pessoas darem sprints, né? Nossa, o cara ó, tá voando, daqui a pouco voltou pra mesmice. Daqui a pouco... Cara, quando a gente abriu a real, e essa foi a frase que eu falei pra Lê, eu falei, cara, a gente tem que fazer as coisas com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque a gente não pode dar voo de galinha. A maioria das empresas quebram em 2 anos. Quem sobrevive quebra nos próximos 3. Né? São 2 anos, é a avassaladora maioria, mas depois uma outra fatia quebra até os 5. Isso aqui é o negócio das nossas vidas. Nós não viemos dar voo de galinha. Então é com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita constância, cara. Foda. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Caralho. Sensacional. A resenha, mano. E a gente vai ter que ter o Reale 2. Vai ser você, agora quem vem é o Ale. Quem vem é a estrela. Agora vem, mano. Mas que, cara, que foi muito legal, assim, como fluiu. Cara, você é um cara, pô, você é da resenha, você é desenvolto, você é um cara, assim, muito habilidoso, muito articulado, assim, te admiro muito nesse sentido, cara, você fala muito bem, você é articulado. Cara, eu falo pra todo mundo, cara, o Alfredo não conheço ninguém igual. Colocar o Alfredo num lugar lá com 1000 desconhecidos, deixa ele 10 minutos, cara. 10 minutos, daqui a pouco você vai ver e tá falando com todo mundo, cara. Isso é uma competência gigante, uma habilidade gigantesca, cara. Gigantesca, eu admiro muito isso. Eu sou um cara mais comedido, mais acanhado, sabe? Mais reservado e tal. As pessoas não acham. Tem gente que eu falo pra galera que eu sou tímido, a galera fala, você é tímido? E, cara, eu sou tímido. Mas foi, cara, você conduziu super bem, fluiu muito bem a nossa conversa. Obrigado pelo convite. Muito feliz mesmo de estar aqui. Tô estimando, cara, muito, muito, muito sucesso aí nessa. Top, irmão. Obrigado por compartilhar a tua história maravilhosa e tal. Acompanhei o primeiro episódio, hein? Se alguém pulou o primeiro episódio, cara, assista o primeiro episódio lá com o Padre Silvio, sabe? O cara também fantástico, sensacional. E você é um cara, que é super bem relacionado, conhece muita gente legal, assim. Eu tenho certeza que histórias magníficas vão ser contadas aqui nessa mesa. A gente vai trazer histórias, trazer histórias de empreendedores, tipo assim, bacana, tal, que estão por vir, e também de pessoas que não são empreendedoras, mas que, cara, elas inspiram muito, tipo, por exemplo, a gente vai trazer aqui, ninguém vai entender nada, a gente vai trazer o seu Manuel, que é o garçom aqui do bar do Milton, cara, porque tipo, o seu Manuel é de uma bondade, é de um carinho com os clientes, ele vai ter que contar, e eu sei a história dele, tipo, por todos os perrengues que ele passa, então, cara, é muito bacana, então é isso que a gente quer que inspire as pessoas a sacudirem o mundo mesmo, né? Através aqui da nossa mensagem, porque, puta, a mensagem boa ela tem que ser propagada, né? Agora, mano, pra gente fechar, pai. De novo pra aquela câmera, calma, agora você não vai chorar, né? Essa aqui é padrão Jota que eu adoro. Então imagina que aqui nessa câmera você vai olhar e o algoritmo ele vai entregar a tua mensagem pro mundo inteiro, mano. Teu recado vai chegar. Então eu quero que você manda uma frase aí, ó, pra humanidade. Tem pra galera que tá lá em Marte, ela vai chegar. Fala com a galera e manda um recado, o que você quer que o mundo saiba. Cara, seja correto, seja íntegro, se cerque de pessoas boas, se cerque de pessoas que te inspiram e que querem que você cresça e plante o bem. Olhe para o que você está plantando hoje e plante o bem. A gente colhe o que planta e é sempre bom a gente estar olhando como está o nosso plantio hoje. Eu acho que
que essa é a mensagem que todo mundo deveria ter. Top, mano. Obrigado, viu? Cara, obrigado pelo convite. Valeu. Bom demais o nosso papo. Calma aí, mano. Fica aí. Você vai ferrar a câmera. Você vai ferrar a câmera. Ele vai ferrar a câmera. Ele emocionou. Você é louco. Foi bom demais. Quebrou o protocolo. Agora ele fez eu me perder aqui no protocolo, tá vendo? Bravo demais. Um cara fantástico, cara que eu amo. Putz, muito. Obrigado pela tua história maravilhosa. Certamente vai inspirar várias e várias pessoas. Bom, fantástico isso. E vocês, lembrem-se disso aqui, tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha e também assina para quem não assina o nosso canal aí, tá bom? Porque é isso que faz a nossa mensagem crescer, que a nossa mensagem é isso, é para inspirar pessoas, para levar para o próximo nível, para sacudir esse mundão, levar a prosperidade, levar para a vida melhor. E é isso. Então, compartilha aí para que as pessoas sacudam o mundo. Esse foi o Bora Sacudir o Mundo número 4, com o meu parceiro, meu fechamento, Renan. Obrigado pela tua audiência. Grande beijo e bora sacudir o mundo.